E aí, pessoal, se preparar para concurso é pura estratégia, né? E quando a gente pega uma norma gigante como a NR34, o foco tem que ser certeiro. É por isso que montamos este guia, para ir direto nos pontos que as bancas mais cobram, aqueles que vão fazer a diferença na sua nota. Bora mergulhar nisso? Olha, ler a norma inteira é uma coisa. Agora, saber onde os examinadores gostam de colocar as armadilhas? Isso é outra história. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos destrinchar os tópicos que mais caem para otimizar o seu tempo e garantir aqueles pontos que te colocam na frente. Para construir qualquer conhecimento sólido, a gente precisa de uma base, de um alicerce forte. Então, nesse primeiro momento, vamos firmar o básico da NR34, qual o objetivo dela e de quem é a responsabilidade principal. Entender isso aqui é o primeiro passo para não errar questão de bobeira. Ok, vamos direto ao ponto. O item 34.1.1 já define o campo de jogo. E aqui a palavra-chave é naval. Essa norma não é para qualquer indústria. Ela é específica para construção, reparo e desmonte de navios. É ela que dita as regras do jogo para proteger todo mundo nesse setor. Grava bem essa definição porque ela amarra todo o resto. E aqui, um ponto que despenca em prova. Se a questão perguntar nas costas de quem recai a responsabilidade, a resposta é cristalina, está lá no item 34.2.1. A responsabilidade final é sempre, sempre do empregador. É ele que tem que garantir que tudo o que a norma manda seja feito, sem rodeios. Tá, mas o que significa ser responsável na prática? A norma detalha. E olha, cada um desses pontos aqui é um prato cheio para uma questão de múltipla escolha. A banca pode perguntar sobre designar um responsável, sobre garantir a APR e APT, sobre o DDS. São ações muito concretas, fáceis de virar uma alternativa de prova. Fique de olho. Com a base bem firme, agora a gente pode avançar. Vamos mergulhar nos tópicos que são o coração da NR34, aquilo que é mais explorado em concursos. E para começar, vamos falar de uma das atividades de maior risco que existem, o trabalho a quente. A primeira coisa é entender o que é trabalho a quente segundo a norma. Cuidado para não pensar que é só solda, hein? A definição do item 34.5.1 é bem ampla. Pensa assim, se gera calor, faísca ou chama, é trabalho a quente. Esmerilhamento, corte, tudo entra nesse balaio. As bancas adoram testar se você sabe exatamente o que está incluído aqui. E para controlar esse risco todo, a norma cria uma sequência lógica, um passo a passo. Pensa comigo. Primeiro, você inspeciona o local para ver se está tudo limpo e seguro. Depois, se prepara para o pior, né? Proteção contra incêndio, com extintores e tudo mais. E por fim, você cuida da fumaça dos contaminantes. Essa ordem faz todo sentido e é fundamental saber. Agora, atenção máxima aqui. Esta é uma pegadinha clássica. Uma coisa é fazer um trabalho a quente numa oficina, um lugar já preparado para isso. Outra coisa, bem diferente, é ter que fazer uma solda no meio de um navio, num lugar improvisado. Nesses casos, a regra muda, a análise preliminar de risco e a permissão de trabalho se tornam obrigatórias. Essa diferença é ouro para examinador. Vamos para o nosso segundo tema quente, trabalho em altura. A gente sabe que já existe a NR35, que é a norma geral para isso. Só que a NR34 vem e coloca um tempero a mais, umas regras específicas para o setor naval. Ou seja, a NR35 se aplica, mas você precisa saber o que a 34 exige a mais. Se tem uma coisa que banca de concurso ama, são números. E esse aqui, olha, anota, grifa, tatua se precisar. 40 km por hora. Deu vento acima disso? Segundo o item 34.6.2.1, o trabalho em altura para, imediatamente. É um limite claro, objetivo, perfeito para ser cobrado. Mas a norma não para por aí. Ela complica um pouquinho. E é nessa complicação que mora o perigo da prova. Acima de 40 por hora, para tudo, certo. Mas, e se o vento estiver ali entre 40 e 55? Aí o item 34.6.2.2 abre uma exceção. O trabalho pode até continuar, mas com um monte de condições. Precisa de justificativa, de APR, de um profissional de segurança acompanhando. Comparar essas duas situações é material clássico de questão. Ainda falando de altura, vamos focar num item que parece bobo, mas é cheio de detalhes. Escadas de mão. Isso aqui é um checklist pronto para a questão de certo ou errado. O uso é restrito, a extensão máxima é de 7 metros, tem que passar 1 metro do piso de cima e a regra de ouro, vai fazer trabalho a quente? Nem pensar em usar escada de madeira, é proibido. Cada detalhe desses conta. Chegamos na reta final.
Agora é jogo rápido, foco total naqueles conceitos e diferenças sutis que as bancas usam para confundir. Dominar isso aqui pode ser o que te separa da aprovação. APR e PT. Muita gente confunde, mas vamos resolver isso agora. Pensa assim, a APR é a fase do estudo, da análise, é o momento de sentar e pensar em todos os riscos. Já a PT é o documento final, autorização por escrito. É o OK, pode ir, o trabalho está liberado. Uma é análise, a outra é liberação. Entender essa diferença é vital. E aqui está talvez a pegadinha mais clássica de todas as NRs. Qualificado, habilitado e capacitado. Vamos simplificar de vez. Qualificado é quem fez o curso, tem o diploma. Habilitado é o qualificado que também tem o registro no conselho, como o CREA, por exemplo. Ele tem o diploma e a carteirinha. Já o capacitado foi treinado na própria empresa por um habilitado. Trocar esses três é um erro que você não pode cometer. E essa frase resume tudo, né? Num concurso super concorrido, são esses detalhes, essas pequenas diferenças que separam quem passa de quem fica para trás. Dar atenção a essas definições não é preciosismo, é estratégia pura para garantir sua vaga. Então, para fechar e organizar as ideias, podemos resumir os pontos mais críticos da NR34 em 3 grandes pilares. Primeiro, o planejamento, que envolve APR e PT. Segundo, a capacitação, ou seja, saber a diferença entre qualificado, habilitado e capacitado. E terceiro, o controle das atividades de alto risco, com foco total em trabalho a quente e em altura. Dominou esses 3 pilares? Você está no caminho certo. Com esses pilares bem entendidos, sua base para a prova está muito mais forte. Mas claro, a NR34 é bem maior que isso. Então, fica aqui a provocação para você continuar seus estudos. Qual outra atividade de alto risco que a norma trata, como jateamento ou movimentação de cargas, merece sua atenção agora? A jornada do conhecimento não para por aqui. Bons estudos!